Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra. 7º dia do nosso devocional, eles escolheram Deus. Texto bíblico, Gênesis, capítulo 30, do verso 25 ao 43, que nos diz assim: Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. O Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Também para a nossa meditação, Provérbios, capítulo 3, do verso 1 ao 12, que diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atás ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, que não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Gênesis 29 e 30 são um registro da prosperidade de Jacó. Primeiro, a família cresceu com muitos filhos. Depois, suas posses aumentaram, especificamente seus rebanhos de ovelhas e cabras. Deus havia prometido abençoar Jacó e fazê-lo grande, Gênesis 28, do 13 ao 15. E esses eventos eram uma evidência de que Deus estava cumprindo a sua promessa. Como era próprio deles, Jacó e Labão encontraram outra oportunidade de se enganarem. Ambos reconheceram o grande sucesso que havia sido a administração de Jacó para Labão.
Agora era a hora de Jacó receber seu salário. A primeira atitude fraudulenta de Labão foi remover todas as ovelhas e cabras malhadas e listradas do rebanho, tornando impossível para Jacó receber o seu pagamento. Em seguida, Jacó usou seus próprios métodos para assegurar-se de que houvesse muitas ovelhas e cabras malhadas e listradas no rebanho. Especialmente as mais fortes e saudáveis. Não sabemos se isso foi uma consequência das ações de Labão ou se isso sempre esteve nos planos de Jacó. Como leitoras, nos perguntamos se os enganos entre Jacó e Labão algum dia chegariam ao fim. Mas fica claro que Jacó prosperou apesar da desonestidade de Labão. Jacó reconheceu o crescimento do seu rebanho como uma bênção de Deus, Gênesis 31:9. Embora houvesse sido enganado e também tenha agido de maneira fraudulenta, Deus abençoou Jacó e aumentou suas riquezas. Não foi a habilidade de Jacó que o fez prosperar, mas a graciosa bênção de Deus. Nós nunca precisamos recorrer a métodos pecaminosos para receber os presentes de Deus. Embora Jacó não fosse perfeito, Deus agiu em seu favor. Deus fez justiça contra o engano de Labão ao permitir que Jacó prosperasse. Deus superou os planos de Labão e Jacó ao realizar o seu plano de abençoar Jacó e seus descendentes. Apesar de ter confiado em seus próprios meios a princípio, mais tarde Jacó reconheceu sua prosperidade como bênção de Deus. Quando prosperamos em nossas vidas, seja como for, será que reconhecemos isso como bênção de Deus ou como nosso próprio sucesso? A autoconfiança pode ferir a nossa fé. Quando confiamos em nós mesmas para obter livramento, bênçãos e prosperidade, nós roubamos a honra devida a Deus. Escolher o caminho de Deus significa confiar nele suficientemente para obedecê-lo, mesmo quando os nossos planos parecem ser a melhor opção. A verdadeira bênção só pode vir de Deus e somos chamadas a confiar nele em todas as circunstâncias. Parece simples, parece natural, parece normal, parece até admissível a estratégia de Jacó. Afinal de contas, Labão retirou do rebanho aquilo que era combinado. Labão deu o primeiro passo, agiu, removeu da presença de Jacó tudo aquilo que Jacó tinha pedido como salário e Jacó ficou sem nada. Jacó, vendo a manobra de Labão, ou não sabemos se já havia em seu coração esse propósito, ele decidiu dar um jeitinho. Esse hábito de colocar os animais diante de varas e tal era algo antigo, uma crendice. A ciência desmente isso. Então vemos mais uma vez Jacó tentando, da sua maneira, do seu jeito, ser próspero e viver a bênção de Deus. Mas no final ele reconhece que quem o fez prosperar foi Deus. Agora precisamos voltar um pouquinho na conversa de Labão e Jacó. O que foi combinado? O que foi acertado? Que os malhados, os listrados, os negros seriam de Jacó e o de Labão seriam os outros. Deus ouviu este combinado e Deus decidiu manter isso. Não foram as varas listradas que fizeram o rebanho produzir daquela forma. Foi o Deus da genética, o Deus do DNA, o Deus que criou a natureza, o Deus que fez tudo e o Deus que ouviu a conversa. Queridas, foi acordado, há um princípio aí, que Deus honrou isso. Deus não quebra princípios. Presta atenção. Agora precisamos aplicar isso em nós. O que é que estamos usando de misticismos, de jeitinho, de coisas antigas para fazer a nossa família ter êxito, o nosso negócio ter êxito, aquilo que eu coloquei a mão para fazer ter êxito. O que é? Deus nos convida a nos alinhar. Vamos nos alinhar por bem, porque senão o Senhor descerá com vara, com correção, com tratamento, até nos alinharmos ao seu propósito. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Ele não vai dividir a glória dele com o misticismo, com nossas crendices, com as nossas manias, com os nossos jeitinhos. Ele não vai.
Ele vai tratar com a gente. Está na hora de passar em revista o que é que estamos fazendo para prosperar em vez de confiar em Deus. Jacó poderia simplesmente ter chegado de frente ao rebanho e falado: Senhor, o senhor ouviu a nossa conversa? Aqui está o rebanho, o senhor viu o que Labão fez? Eu confio em ti. Mas é mais fácil a gente agir, né? É mais fácil a gente tentar entrar, passar pela porta, fazer acontecer. Mas o que será que precisou acontecer para que Jacó reconhecesse que foi Deus e não foi aquela manobra? Vamos continuar estudando e veremos. Que Deus te abençoe e voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!